Olha, o governo federal publicou esta semana novas regras que buscam combater o trabalho escravo no país. A portaria tem dividido opiniões e é por isso que eu recebo aqui no estúdio o titular regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o procurador Raimundo Lira Ribeiro Júnior. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja muito bem-vindo. A primeira pergunta que eu faço ao senhor é por que o Ministério Público Federal e também o Ministério Público do Trabalho recomendaram pela revogação desta portaria? Bem, a portaria é um retrocesso no combate ao trabalho escravo no Brasil. As conquistas que tivemos nos últimos 15, 10 anos em termos de fiscalização do trabalho, de repressão ao crime, foi colocado por água abaixo com essa portaria. Evidentemente que os próprios auditores fiscais e pessoas de dentro do governo federal têm feito uma forte oposição a essa portaria, porque visa simplesmente blindar os maus empregadores, os escravocratas contemporâneos do Brasil. Esta é a realidade, não tem outra finalidade essa portaria senão blindar essas pessoas. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro para o pessoal de casa compreender melhor sobre esse assunto, por favor. Bem, o artigo 149 do Código Penal, que é o fundamento jurídico do crime de redução ao trabalhador à condição análoga de escravo, prevê diversas formas de execução desse crime. As principais e as mais comuns no Brasil, que a gente verifica, é a condição degradante de trabalho e a jornada exaustiva. São duas hipóteses em que não se exige o cerceamento da liberdade. E esta portaria, violando diretamente o texto de lei, além das convenções 29 e 105 da Organização Internacional do Trabalho, ela está exigindo agora que, para a caracterização do trabalho escravo, praticamente o trabalhador tem que ser acorrentado, então submetido a uma situação de falta total de liberdade de ir e vir. Enquanto, repito, o artigo 149, que é a fonte normativa primária desse crime, diz claramente que não precisa. A condição degradante, pessoas que não têm água para beber, que são colocadas que não podem sair dos seus locais de trabalho porque precisam pagar e essa dívida sempre vai aumentando. Dívida. Eu já verifiquei, já flagrei trabalhadores dormindo em galinheiro, em chiqueiro. Isso aí não precisa ser cercear a liberdade. Isso aqui em Sergipe? Em Sergipe, verificamos apenas em um canavial, numa indústria de cana-de-açúcar. Foi um caso, porém no norte do país a gente vê carvoarias, atividade de mineração, N atividades que não há necessidade de caracterizar o cerceamento da liberdade de ir e vir. Porque a situação de vulnerabilidade social daquele cidadão, que aí o mau empregador aproveita essa situação de vulnerabilidade pessoal e social desse trabalhador e coloca em condições degradantes, por si só, para o artigo 149 do Código Penal, já basta. Existem uma série de fatores que podem indicar alusão ao trabalho escravo. Como constatar de fato se é por causa das condições do local onde a pessoa está trabalhando, é pelo salário que ela está recebendo? O que é que determina para a justiça o trabalho escravo hoje no Brasil? O nosso foco é o artigo 149 do Código Penal, que ali ele é exaustivo em dizer quais são as hipóteses. Tem a hipótese do trabalho forçado, se alguém tiver acorrentado trabalhando forçadamente, é óbvio que é trabalho escravo, mas também tem a condição degradante, a falta de equipamento de proteção individual. Ameaça pode ser contexto, caracterizada a depender do contexto? Ameaça? Com certeza. Tem que ver o caso concreto, como todo crime. E essa portaria, ela mistura tudo, mistura a parte criminal com a parte administrativa. Já pensou se uma autoridade de trânsito precisasse de uma condenação criminal para poder punir o infrator administrativamente? Há uma confusão e o Ministério do Trabalho entende que é uma confusão que visa blindar o mau empregador. Infelizmente, é o cenário que a gente visualiza, que é de tão dantesca, de tão grotesca juridicamente essa portaria. Não há outro sinal para a sociedade, senão garantir a impunidade de quem infringe fortemente direitos humanos. Falamos agora há pouco do trabalho, da exploração, da pedofilia. A exploração do trabalhador escravizado é tão grave quanto violação à criança e adolescente. Então, a mensagem do Ministério do Trabalho, ao recomendar ao governo federal a revogação, é nesse sentido. São direitos humanos fundamentais que em países civilizados, minimamente civilizados, já foram superados, essas crises já foram superadas. Então, nesse sentido, a gente reforça a necessidade e o governo federal, inclusive, tem que ouvir as pessoas lá dentro do governo federal. A secretária nacional de direitos humanos, por exemplo, que tem status de ministra, já se posicionou contrariamente. Alguns ministros de Estado também. Então, ou se recua, ou teremos que buscar o judiciário. Assim como um partido político já soube que ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma DPF, para justamente tentar tirar do ordenamento jurídico essa portaria.
Procurador Raimundo Lira Júnior, muitíssimo obrigado pela participação e informações do senhor aqui no Balanço Geral. Uma ótima tarde, bom final de semana. Obrigado.